contaremos com a presença da doutora Conceição e da doutora Luciana, falando das ações locatícias, né, das relações entre locatários e inquilinos. O programa É Pra Já foi criado pela atual gestão da OAB, juntamente com a Comissão da Jovem Advocacia. É um programa permanente de capacitação e mentoria do jovem advogado, entendendo-se como jovem advogado, aquele profissional que saiu da faculdade há até 3 anos, né, ou tem até 3 anos de formado, não tem nada a ver com relação à faixa etária desse profissional. Muitas vezes a gente pensa que é só para a galera que é jovem, né? Não, a nossa comissão é uma comissão muito inclusiva, democrática, né? Muito animada, tanto que nós temos membros com mais de 3 anos de formados e resolveram permanecer na comissão, né? A ideia central do É Pra Já é oportunizar que esse jovem advogado tenha condições de sanar dúvidas práticas do dia a dia da profissão, além de que ele se sinta acolhido, amparado, para conseguir fazer a sua ascensão profissional. Então, esse é o nosso objetivo, junto com a OAB Campinas. É minha vez agora, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Todos estão me ouvindo bem? Sim, Tiago. Meu nome é Tiago Barbosa, estou aqui representando a Comissão de Direito Civil, em nome da diretoria e também da nossa presidente Marina Baroni. Quero agradecer a nossa palestrante, que vai trazer um assunto muito importante e muito comum nos dias de hoje. Nós sabemos que no início da advocacia, muitos advogados enfrentam muitas dificuldades. Eles se perguntam quais são o tipo de ações adequadas para enquadrar aquela tipo de situação. E às vezes falta os detalhes de documentos, às vezes o advogado fica inseguro como manejar as ações de despejo, que eu acredito que é muitos detalhes. Então, essa palestra, a doutora Conceição, ela vai trazer essa importância para nós advogados. Ainda não sou advogado, vou deixar bem claro, mas estudo continuamente esses detalhes para a gente ver como é que a gente vai proceder em cada caso. A nossa presidente, ela também agradece a presença de todos. Ela não poderá estar aqui conosco por questões acadêmicas. Ela acabou de entrar e dar a aula, mas ela agradece a todos pela presença. E gostaria aqui de ler aqui o currículo, bem recheado, da nossa doutora Conceição. Vou ter que ler, porque para decorar é muito. Doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, SP, professora... Acho que aqui sumiu. Só um minuto. Professora em Direito Processual Civil e Prática Jurídica Civil na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, advogada, relatora da 17ª Turma Disciplinar de Campinas. É isso? Então, passo aqui a palavra para nossa querida doutora, e ela está aí com a grande oportunidade que nós possamos, nesse momento, deleitar da sua grande palestra e que nós possamos aprender muito na data de hoje. Eu vou pedir licença, Conceição, fazer o início aí da nossa fala institucional, aproveitar a presença do nosso presidente, Dr. Daniel Blixten, do nosso secretário-geral adjunto, Dr. Cláudio Vieira, e também justificar aqui a ausência do Ivan Castrese, que é o nosso tesoureiro, e do Paulo Braga, que é o nosso secretário-geral. Eu sempre tenho dito nas palestras a importância de contar com as comissões temáticas, né? Então, eu acho que, mesmo que nós estejamos em 5 diretores, nós nunca conseguiríamos abranger
todo esse leque de discussões diárias do direito, se não fossem as comissões temáticas, né? E eu acho que é muito, muito bom, muito salutar a participação de todas, e quando nós temos as interações delas, fica mais bacana ainda, né? Porque muitas vezes é o propósito de uma, né? Como aqui o propósito do programa é Pra Já, criado pela Comissão da Jovem Advocacia daqui de Campinas, a Comissão de Direito Civil, em razão, né, do tema também. Abordamos um pouquinho também na sexta-feira, o doutor Renato Savi está aqui, com a Comissão de Valores Imobiliários. Então, assim, é muito bacana, porque a gente consegue falar, né, muito, abranger várias vertentes aí dos temas, e eu acho que com isso o conhecimento é sempre passado adiante, e isso que é bom, né? Assim é que é bom, conhecimento compartilhado. Então, agradecer aí as nossas comissões de hoje, a Comissão da Jovem Advocacia, a Comissão de Direito Civil, aqui representadas pela Gabriela Somera, pelo Tiago Barbosa, com as suas respectivas aí presidentes, que é a Luana Lance e a Mariana Baroni. Agradecer aos nossos funcionários, né, aqui de Campinas, e aos funcionários da OAB São Paulo. Também acredito que todos nós gostaríamos de estar no auditório, para que a gente pudesse usar esse clima, né, mais descontraído de uma oficina, enfim, mas que no momento, em razão, né, ainda da pandemia, das circunstâncias, estamos aqui na sala virtual. Mas agradecer ao presidente Caio Augusto Silva dos Santos por essa oportunidade, para a gente ter esse canal de comunicação. Lógico que são várias salas, pedimos desculpas aí pelo início, né? A gente demorou um pouquinho, são várias salas, então os funcionários precisam organizar isso para que a gente possa, então, entrar e fazer o evento, né? As salas são compartilhadas também. Mas agradecer à OAB São Paulo por esse apoio. Hoje quem abriu a sala para a gente foi a Bruna, e eu também faço uma colocação, né? Eu falo assim, tá vendo? Eu estou conhecendo tanta gente pelo fato de ser virtual, gente, que provavelmente eu não conheceria, assim, só se eu fosse assistir a palestra em São Paulo, né? E são nossos colaboradores, assim, são muito atenciosos, estão sempre preocupados se está tudo dando certo, se precisa de apoio. Então, eu digo que, acho que como tudo na vida, né? Tem sempre aquela experiência boa, tem sempre aquela parte boa, e eu acho que essa é uma, né, das que a gente pode falar dos eventos virtuais. Então, agradecer quem acompanha aqui por Campinas. Geralmente os nossos eventos virtuais são a Beatriz, a Carolina, a Andressa e a Miriam. Agradecer a vocês, meninas, todo esse suporte, todo esse apoio. Agradecer também a presença da doutora Silvia Melges, a nossa conselheira, e dizer que, né, agora a gente vai começar com as palavras da doutora Conceição, que, né, vem aí trazendo decisões judiciais. Vamos fazer os comentários aí a respeito das ações locatícias. Então, vou passar a palavra à doutora Conceição para que a gente dê início aos trabalhos. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu queria dizer que é um grande prazer. Fiquei muito honrada com o convite da OAB Campinas, né, aqui representada pelo Daniel Blickstein, pela Luciana Freitas, pelo Cláudio. Agradecer à Comissão do Jovem Advogado e à Comissão também de Direito Civil. É um grande prazer mesmo revê-los. Agradeço a todos os participantes, tem alunos, ex-alunos, enfim, amigos, né, que estão aí presentes. Então, muito obrigada, né, por podermos debater esse tema que é tão atual, né, que diz respeito às ações locatícias. Eu vou compartilhar uns slides, porque, como é uma oficina, eu achei melhor trabalhar já com decisões judiciais, e o tema é amplo. Então, digamos que o primeiro aspecto, né, que eu vou expor aqui é a respeito das revisionais de aluguel, que tem sido aí, né, o motivo de maior discussão.
Então, eu vou compartilhar esses slides, só para que... Deixa eu só ver se vocês conseguem... Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, Conceição. Tá, Nós estamos maravilha. vendo a tela aberta, tá? Ela não está na projeção de slides, nós estamos vendo a tela pelo PowerPoint mesmo. Maravilha, mas então está todo mundo vendo, né? Porque acho que até o PowerPoint é pior, porque ele acaba tomando toda a tela, então assim fica até melhor. Sim. Então vamos lá, meus caros. Nós temos, portanto, aqui eu já coloquei no primeiro slide a primeira parte, né? Só para introduzir as ações locatícias, né? Quais são elas? Estamos falando de ações locatícias e é importante saber do que exatamente estamos falando. Então, nós temos aí a previsão da ação de despejo, né? Que também tem sido, infelizmente, hoje, né? Bem utilizada, de acordo aí com a situação econômica que nós estamos vivendo, né? Em decorrência da pandemia. A ação renovatória de locação é bastante frequente também na prática, consignação de aluguel, acessórios da locação, a consignatória de chaves, né, quando o locatário ele quer entregar chaves e encontra uma resistência por parte do locador. Aqui não trabalhamos apenas com a lei de locação, porque a consignatória de chaves ela não está prevista expressamente na lei de locação. Então, artigo 539 do Código de Processo Civil, que trata da entrega de coisa, da consignação para entrega de coisa, e a revisional de aluguel, né, que eu preferi dar realmente o foco aí nesse tema, né, diante de toda a discussão que nós temos tido a respeito do tema, tá certo? Então, a sua previsão é aqui nos artigos 68 a 70 da Lei de Locação, mas eu já ressalto que, na verdade, os dispositivos da Lei de Locação é o que tem sido menos utilizados. Nós temos discutido esse tema à luz do Código Civil. Então, as decisões judiciais, inclusive, demonstrarão, né, que nós temos a discussão sobre a teoria da imprevisão, né? Então, força maior, caso fortuito, enfim. Essa é a discussão que está sendo travada em cima da revisional de aluguel. E é preciso lembrar, né? E os jovens, os mais jovens, talvez não atentem, porque não conheçam esse histórico, mas ele é bem importante aqui nesse momento. A lei de locação ela é de 91, é uma lei, portanto, de um período em que nós tínhamos uma inflação muito alta, uma inflação galopante. Então, a revisional de aluguel que aí foi prevista, ela tinha um outro contexto, conforme eu vou mostrar para vocês os dispositivos. Então, hoje, olhar para a revisional de aluguel prevista na lei de locação e tentar aplicá-la aos casos hoje em decorrência da pandemia, realmente fica um descompasso muito grande, porque é uma outra época, né? A lei de locação ela sobrevive até hoje, né? Ela teve algumas alterações em 2009, mas é de 91, né? Então, a gente está falando de bastante tempo atrás, né? E só para que vocês entendam até o contexto dos dispositivos que eu vou mostrar, nessa época, em 1991, é anterior ao Plano Real. Então, por isso que nós tínhamos essa inflação galopante, né? O Plano Real veio justamente para estabilizar a economia. E portanto, nós tínhamos, né, reajustes de contratos semestrais. Vocês têm noção? Contrato de locação reajustado semestralmente, por causa da inflação galopante. Então, vocês vão ver que a revisional aí prevista, ela é para essas situações. E, portanto, hoje nós temos que trabalhar com o Código Civil. Bom, mas vamos aos dispositivos da Lei de Locação, que embasa a revisional, né, de acordo aí com o Código Civil. De acordo com a Lei de Locação, desculpa. Nós temos, portanto, o artigo 18, esse
pode ser utilizado, porque ele é bem geral. Ele diz que é lícito às partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. A propósito, né, hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo, aliás, o melhor é uma negociação entre as partes, é uma renegociação, né, do contrato. Eu costumo dizer, né, a minha geração, ela não foi preparada para negociar, né? A minha geração foi preparada para litigar. Então, nós temos uma grande diferença. Hoje eu percebo, até nas aulas, né? Todos gostam da mediação, da conciliação, veem, né, com naturalidade a solução, né? Mas, infelizmente, né, a minha geração não. Minha geração tem que aprender, né, a negociar, renegociar, e é por isso que nós vemos tanta dificuldade hoje na conciliação e na mediação, inclusive por parte do judiciário, né, que quando tem que marcar audiência de conciliação ou mediação, simplesmente pula, dizendo, não vai sair acordo mesmo, né, então eu vou pular essa etapa e está tudo certo. E o que é pior, o Tribunal de Justiça, muitas vezes, sacramentando esse posicionamento, dizendo, o juiz viu que não ia ter acordo, quer dizer, a lei fala uma coisa, né? E a gente acaba fazendo outra. E aqui, nesse cenário hoje de pandemia, seria a melhor solução a negociação, né? Ou melhor, a renegociação do contrato. Porque nós estamos jogando no colo dos juízes, né? Do judiciário, uma verdadeira, desculpe uma expressão, mas uma verdadeira batata quente, né? Porque ele está tendo que decidir, na verdade, questões econômicas, não são jurídicas, são questões econômicas. E o que é pior, é por isso que nós vemos as decisões até de maneira muito aleatória, uma falando, reduz 30%, a outra fala, não reduz nada, outra fala, reduz 50%. Então, nós percebemos, né, que toda essa dificuldade que nós estamos colocando nas mãos do judiciário reflete, né, mais uma vez, a dificuldade de renegociação que nós temos, né, que nós entendemos que é o judiciário que tem que dar uma solução milagrosa para o caso, porque é isso que nós estamos esperando, né, uma solução verdadeiramente milagrosa. E o artigo 18, então, ele vai nessa linha, né, no sentido de dizer da importância de fixar de comum acordo o novo valor para o aluguel, né, modificação de cláusula, enfim. E o 19, né, para vocês verem como ele não se aplica, ele é a base da revisional de aluguel, tá, prevista na lei de locação, vejam como é de outra época. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato, do acordo anteriormente realizado, 3 anos de vigência do contrato, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Então, que cenário, né, que nós tínhamos nessa época? Nós tínhamos, portanto, uma situação em que as locações eram mais longas, tanto não residenciais quanto residenciais eram mais longas por causa da inflação. Então, se estabeleceu que o aluguel ia sofrendo os reajustes da lei e, após 3 anos, se adequava ao valor de mercado. Se a lei, né, não acompanhasse o valor do mercado, então se adequava. E prevendo, claro, né, que tanto o locador poderia pedir a revisional para aumentar, quanto o locatário para reduzir. E nós tivemos caso já de locatário pedindo para reduzir, logo depois do Plano Real. O que aconteceu depois do Plano Real foi que se estabilizou lei da oferta e da procura, a gente tinha mais imóvel no mercado para alugar do que pessoas, né, que estavam interessadas, e, consequentemente, houve uma queda, né, com a estabilização da economia, com a contenção da inflação, houve, portanto, uma queda do valor do aluguel. E daí os locatários passaram a utilizar para reduzir o valor, porque com os reajustes de lei,
estavam pagando mais, né, do que o mercado, no caso, exigia. Então, só para que vocês vejam o contexto, como não é possível aplicar o artigo 19 hoje, né? Muito bem. Em primeiro lugar, eu coloco um julgado recente, versando sobre revisional, mas ele não está envolvendo a pandemia, tá? Mas eu achei que era interessante trazer, porque ele é fruto de embargos de divergência no STJ. Isso significa dizer que nós tínhamos duas turmas ali, né, que estavam divergindo a respeito desse tema, e essa decisão é agora de 2021, tratando justamente de unificar a questão. E é uma questão também interessante, envolve também revisional, mas não pandemia, porque envolve as acessões que o locatário fez no imóvel. E daí, no caso, as acessões, né, as benfeitorias, enfim, que foram realizadas ali, acabaram aumentando o valor do imóvel. Então, é aquele verdadeiro tiro no pé que o locatário dá, né? Porque ele acabou fazendo as benfeitorias, as acessões, acabou aumentando, portanto, o valor do imóvel e, consequentemente, o valor do aluguel, né? E o que o STJ decidiu? Se essas acessões compõem ou não compõem o valor do aluguel, né? Então, vamos ver aí. Muito bem, então, embargos de divergência, né? Ação revisional de locação comercial, ausência de consenso, né? Não conseguiram chegar num consenso em razão do valor do aluguel e, portanto, né, houve aí a intervenção judicial. Cálculos sobre benfeitorias e acessões. Possibilidade, tá? Embargo de divergência providos, ou seja, o locatário que fez as benfeitorias, as cessões, ele acabou com isso tendo que pagar o maior valor de aluguel, tá? Porque realmente foi considerado como sendo motivo para o aumento, tá certo? Muito bem. Então, continuando aqui, a ação revisional de contrato de locação autoriza o ajuste do valor do aluguel, considerando em seu cálculo eventual acessão realizada pelo locatário, com autorização do locador, né? E daí, então, vai falar da finalidade da revisional. No caso, vai, então, dizer que os gastos relativos à cessão poderiam ter sido descontados, né, no valor do aluguel, por determinado tempo, poderia ter havido um investimento exclusivo de uma das partes com a correspondente indenização, eles poderiam ter previsto isso também em contrato, ou a cessão ser custeada por apenas uma das partes, renunciando-se à indenização correspondente ao investimento, né? Eles não chegaram, portanto, a um consenso, o judiciário teve que intervir, e o judiciário, então, vai dizer que compõe, sim, o valor do aluguel, as benfeitorias e as cessões realizadas, tá certo? Então, aqui nós temos no item 5, ausente consenso em sede de ação revisional de locação comercial, o novo aluguel deve refletir o valor patrimonial do imóvel locado, inclusive decorrente das benfeitorias e as cessões nele realizadas pelo locatário, incorporando-se aí ao imóvel, tá? Então, essa decisão, na verdade, né, de junho de 2020, né, publicada aí em agosto de 2020. Então, é bem recente, tá certo? Só para que vocês saibam, porque esse é um aspecto importante no que diz respeito à revisional. Se nós trouxermos, então, para o período de pandemia, imaginem vocês, né, aquele locatário que fez, né, as benfeitorias no imóvel e agora, né, está tendo o problema de não conseguir pagar o aluguel, está tendo que pedir redução e, ao mesmo tempo, em caso de perícia, vai ver que o valor do aluguel hoje é X, né, maior do que era a época. Então, aqui, né, já que nós estamos numa oficina, a dica que se dá sempre é que isso esteja previsto em contrato, né?
e que o locatário ele saiba disso, ele tem que saber que essas benfeitorias elas ficam incorporadas e que isso pode implicar para ele, portanto, o aumento do valor do aluguel, como aconteceu aqui. Então, é um aspecto, eu vejo, bem importante na prática, né? Esses dias mesmo, eu estava com um caso no escritório em que é um hotel lá em Campos do Jordão, e a minha cliente é a proprietária, e ele fez, né, várias reformas, porque era uma casa em que ela morava, ele adaptou, né, para poder alugar e transformar ali numa pousada, né? E, consequentemente, ele investiu muito, né, no imóvel. Mas o valor do aluguel, né, vai crescer em decorrência justamente do que ele fez. Né? Muito bem. Daí eu passo, então, a expor, né, os dispositivos do Código Civil que vão motivar a revisional, né? Então, como eu disse, eu até coloquei esse título aqui, Revisional de Aluguel e Pandemia, né? À luz do Código Civil, porque é o Código Civil que está sendo utilizado. Aliás, né, diga-se de passagem, se nós formos verificar o Código Civil nos dispositivos aqui, eles muitas vezes são mal aplicados, muitas vezes, porque, na realidade, nós não podemos generalizar, né? O que está acontecendo na prática é que se quer dar uma solução uniforme para os casos, e é cada caso concreto, né? Nós nos acostumamos com a homogeneização, né? Nós e o judiciário, né? Então, por isso que também levar essa questão para o judiciário é ruim, porque o judiciário hoje, ele se baseia em precedentes, né? Então, hoje, porque essa busca, né, pela celeridade, né, que hoje o valor maior é a celeridade, não importa, né, a que custo vem a celeridade, mas ela tem que vir. Então, hoje, nós nos baseamos muito em precedentes. E aqui, infelizmente, não dá. Aqui é cada caso concreto. Então, não dá para dizer, olha, reduz 50%, reduz 30%, depende de cada situação. É por isso que está sendo tão danoso levar essa questão para o Poder Judiciário, porque não dá para dizer quanto que reduz, né? A análise do caso concreto, realmente, né? Bom, e o Código Civil, então, ele vai tratar, né, no artigo 317, dos motivos imprevisíveis, que vão, né, causar uma desproporção manifesta sobre o valor da prestação devida e a sua execução, né? E, portanto, o juiz pode corrigi-lo a pedido da parte, né? Então, a desproporção advinda de motivos imprevisíveis, teoria da imprevisão. E, consequentemente, nós temos o 478, que complementa, né, essa ideia, que vai dizer a respeito dos contratos de execução continuada, né, ou diferida, e que vai dizer que quando se tornar excessivamente onerosa para uma parte o cumprimento do contrato com extrema vantagem para outra, olha, gente, isso aqui está difícil de ocorrer. Está vendo o quê? A dificuldade de uma das partes cumprir, mas extrema vantagem para outra? A gente não está vendo isso, extrema vantagem para outra parte. O que nós estamos vendo muitas vezes é o locador também, imagine o locador que depende da renda do aluguel. Para o locatário está difícil, né? Porque, principalmente, né, para o comércio, os shoppings, né, as lojas de shopping estão passando muita dificuldade, porque ficaram o tempo todo, né, fechadas, enfim. Mas imagina aquele locador, né, uma locação que não envolva esse empreendimento comercial. E, portanto, é um locador que depende, né, dessa renda de aluguel. Então, também é uma situação difícil para ele. Então, a gente não está vendo isso aqui, ó, extrema vantagem para outra parte, né? E aqui, então, vai falar também dos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. E vai dizer que pode haver
o devedor pode pedir a resolução do contrato, né? E, consequentemente, o artigo 479 vai falar não só a resolução, né? O melhor até é evitar a resolução e tentar a revisão, né? Então, aqui, no caso, mediante, né, uma apreciação equitativa, né, pode-se evitar a resolução com a revisão, né? E daí, então, parte da doutrina está baseada, né, nesses dispositivos, no artigo 478, né, 317, como eu falei, e a outra parte da doutrina está baseada aqui no artigo 393, que também, né, vai falar de caso fortuito, força maior, e, no caso, né, possibilitaria, né, uma resolução do contrato, né, sem até, né, cumprimento, ou até mesmo a revisão. Então, o devedor não responde pelos prejuízos, resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles responsabilizado. Caso fortuito ou força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, está todo mundo dizendo, não se podia evitar a pandemia, né? E, portanto, está sendo invocada também, está sendo invocado o caso fortuito ou a força maior, tá? Bom, o que eu coloco para, no caso, né, ser analisado aqui? Na verdade, o artigo 422, para mim, é o mais importante. Porque ele vai falar da boa-fé, né? A boa-fé é um princípio que norteia as relações hoje, né? Então, tudo vai depender, eu vejo, do caso concreto, porque aquele locatário também que deixou, né, o débito correr, não tentou entrar em contato com o locador, né, para poder ver o que seria possível fazer, foi deixando acumular o débito, né? E porque estava esperando, né, que haveria a redução. Ele agiu de boa fé, né? É o que eu disse, nós não estamos preparados para renegociar, né? Porque se nós estivéssemos, nós até obrigaríamos uma comprovação de uma tentativa de renegociação para poder entrar no Poder Judiciário, né? Isso seria o ideal. É claro que a lei não prevê isso, então não dá para obrigar, né? Isso não pode ser uma condição, né, de procedibilidade da ação. Claro que não, não é previsto, mas deveria ser, né, se nós realmente estivéssemos preocupados em tentar evitar de levar o conflito para o judiciário. A verdade é essa, a gente acha que o judiciário tem que decidir tudo, né? E decidir uma situação que é uma verdadeira escolha de Sofia aqui. Porque você não está diante de alguém que está tendo extrema vantagem e, do outro lado, alguém em total desvantagem. Você está vendo, em geral, né, duas partes em desvantagem. Então, é mais difícil ainda de resolver o conflito, né? Bom, então, o artigo 422, a meu ver, ele deve estar presente nas decisões judiciais, na hora de se aplicar. É o que nós temos, né? Então, nós vamos fundamentar como uma redução de valor de aluguel, uma revisional. Nós vamos fundamentar pelo que nós temos. Não vamos falar de teoria da imprevisão, mesmo que, né, interpretada de uma maneira extensiva. Vamos falar de caso fortuito, força maior, mas à luz do artigo 422. Isso eu verifico que é bem importante no caso concreto, porque a conduta das partes também deve aqui ser avaliada. A gente não pode esquecer, né, do princípio da boa-fé. E aí eu coloco, né, esses artigos aqui, que não ajudam muito, né, que, na verdade, antecedem esse 422, é a chamada Lei da Liberdade Econômica, né? Então, quando a gente está falando em liberdade econômica, já está na cara, né? O que advém daí, né? Liberdade econômica significa o liberalismo, né? É isso que nós temos. E aqui eu só ressalto, né? Eu coloquei os dispositivos porque eles
eles acabam tendo influência aqui, queira ou não, né? Mas eu destaco o 421A, inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, tá? Então, um pouquinho antes da pandemia, né, nós tivemos essa lei de liberdade econômica aqui, tá certo? Que, aliás, né, tem muitos aspectos aí complicados, mas aqui no que tange, né, a locação, nós temos isso. Muito bem. E daí eu começo, então, a trazer as decisões. Eu trouxe à luz do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque, evidentemente, que essa matéria não chegou ao STJ e, sinceramente, dificilmente vai chegar. Dificilmente, porque eles podem muito bem invocar a chamada súmula 7, né? Falar, olha, reexame de prova, isso. Se eu tenho que analisar no caso concreto, eles podem muito bem, né, blindar, né, análise através da súmula 7. Então, não chegou ainda lá, mas haverá muita dificuldade de chegar. E eu ressalto ainda que recurso especial, né, quando vai para o STJ, ele não tem efeito suspensivo. E aqui os casos todos, eu posso pedir, mas é muito difícil, né? Em tese eu posso pedir, mas a gente não obtém efeito suspensivo em recurso especial. Essa é a realidade, né? Uma coisa é você poder pedir, ter previsão, outra coisa é você obter. Não obtém. Então, nós percebemos que aqui as decisões, elas envolvem até mais agravo de instrumento, porque advindas de decisão de tutela provisória, né? Então, obviamente, que as partes nem estão fazendo recurso especial disso, né? Porque vai fazer recurso especial para quê também? Não vai conseguir suspender, né? Enfim, não vai conseguir obter a tutela quando precisa, né? E então, esse é o cenário que a gente tem hoje, portanto, eu trouxe as decisões de São Paulo. E vocês vão ver que são as mais variadas. Eu trago tanto o problema da revisional pelo fato, né, dos imóveis ficarem fechados, né, ou mesmo pela dificuldade do locatário residencial de pagar o aluguel, enfim, né, por perda de renda, quanto também a outra discussão que nós estamos tendo muito forte, também está sendo motivo de revisão, que é o problema do IGPM, né, que teve aquele aumento vertiginoso, os aluguéis são corrigidos pelo IGPM. Então, nós estamos tendo esse problema, né? Está se entrando no judiciário para pagar pelo IPCA, né? Que é mais baixo. Então, eu trouxe os dois tipos de decisões e eu procurei trazer bem recentes. Essas primeiras que eu coloco são agora, de agosto de 2021, até para mostrar a atualidade das decisões, porque esse tema ele muda muito rápido, né? Se nós pegarmos lá no início da pandemia, nós vamos ter algum tipo de entendimento, agora, né, a gente já está tendo outro tipo de entendimento. Então, eu preferi optar por São Paulo, que é o que interessa para a gente aqui, né, de uma maneira mais prática. E aqui, então, nós temos uma revisional, uma decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela. Aqui, se queria pagar, na verdade, 35% do aluguel e também do condomínio, queria uma redução dos dois, né? A locatária, então, ela requereu a redução do valor dos aluguéis em razão da quarentena, né, diante da pandemia, e olha só que interessante, embora ausente a demonstração da situação financeira da autora, olha o que o judiciário está analisando, gente, situação financeira, olha isso. Será que o judiciário vai decidir isso agora? Perceberam? Situação financeira. Não é jurídico isso, é econômico, né? Situação financeira da autora, que explora o ramo de restaurante em shopping center, é notório que essa atividade, como a de outros estabelecimentos, com a queda da clientela habitual no período anormal da quarentena, imposto pela autoridade pública, né, em razão da pandemia, sofreu significativa diminuição em suas receitas, o que, diante da situação anormal vivida nestes dias, legitima a redução do aluguel, né, sem prejuízo do pagamento parcelado. Ele deu esse tipo de decisão, após a normalidade das diferenças dos locativos.
verbas condominiais, ó, pagas integralmente, tá? Então, o agravo foi provido, né, nesse sentido aqui, certo? E mandou recolher o condomínio integral, tá certo? Eu chamo a atenção que a decisão foi por maioria, teve voto vencido, e esse voto vencido disse que não estava comprovada a situação financeira da autora, como foi dito aqui, e que, portanto, não poderia haver redução, tá? Então, eu ressalto que foi por maioria. Essa decisão é do dia 11 de agosto, certo? Bem recente. Muito bem. Outra do dia 11 de agosto também, essa daqui discutindo IGPM, ó. Reajustes das parcelas com base no IGPM, alegação inesperada, né, alta, tutela antecipada requerida no sentido da substituição do índice de reajuste, denegação, ausência de perspectiva de urgência extrema. Olha isso, gente. Tornando sem sentido o provimento imediato antes mesmo do exercício do contraditório. Conveniência, ademais, de se possibilitar o prévio debate, antes de eventual intervenção judicial nos moldes da pretendida, voltada a interferir mais do que o valor da parcela no critério de reajuste contratualmente estabelecido. Requisitos para a tutela provisória não configurados. Aqui, com todo respeito, mas aqui eu discordo. Por quê? Porque o IGPM, ele subiu de uma maneira vertiginosa. Então, aqui, o que está em jogo é realmente o desequilíbrio. Porque aqui você vai ter uma extrema vantagem para outra parte. Não tenha dúvida, porque subiu, né? Aliás, o IGPM, um dos critérios que o compõe é justamente aluguel. Então, é um círculo vicioso isso aqui, né? E olha o judiciário lavando as mãos. Eu não vou mandar pagar pelo IGPM. Não vou, né? É prematuro, não teve nem contraditório ainda, quer dizer, enquanto isso, está correndo aluguel pelo IGPM. Então, é uma situação bem complicada, ó, tá vendo? E, ó, por maioria, teve voto vencido que também entendia que deveria, sim, pagar pelo IPCA e não pelo IGPM. Então, vejam o judiciário como ele está perdido nessa situação também, gente. Olha isso, é um festival de decisão aqui, né? Diferente. Ó, reajuste anual do valor com base no IGPM, alegação de alta... esse eu já fiz, desculpa. Ó, revisional de aluguel, pretensão de redução temporária do valor do aluguel em decorrência da pandemia. Restrição ao regular funcionamento da atividade, reconhecimento de justa causa, a justificar a excepcional intervenção judicial no contrato. Possibilidade da redução de 50% aqui sobre o valor vigente. Necessidade de se observar o período de redução, que foi de março de 2020 a fevereiro de 2021. Porque daí eles pediram esse período e eles queriam que se estendesse até agora, né, depois de fevereiro de 2021, e aí é o princípio da distrição, né, tem que estar preso ao pedido do autor. E aqui, então, vai falar, ó, impacto econômico, né, na atividade comercial, ó, mandou reduzir em 50%, ó. E daí falou que para frente de fevereiro de 2021, a locatária tinha que ajuizar, né, outra ação para pleitear. Ó, decisão do dia 24 de agosto de 2021. Mandou reduzir, portanto, em 50%. Tá vendo? Olha isso. E, ó, 50% é muito. É metade do valor, né? Durante todo esse período aí. Muito bem. Outro caso... também vai discutir, ó, ausência de comprovada afetação concreta da atividade profissional dos autores pelas restrições determinadas pela pandemia. Locador que, agindo em sintonia com a diretriz de boa-fé objetiva, prestou colaboração aos autores, mediante a concessão de expressivos descontos nos meses de abril, maio e junho de 2020, né? Que saiu 2020. E, portanto, o que aconteceu aqui? Eles vão manter a sentença,
no sentido de que não tem vantagem excessiva para o locador. E aqui, então, eles aplicaram a boa-fé, porque falaram, locatário, você veio aqui para pedir a redução do valor do aluguel, só que o locador deu a redução para você nesses meses. Olha só como a conduta aqui foi levada em conta. E portanto, não houve redução, já que tinha dado em abril, maio e junho de 2020. E o restante? Depois que a pandemia piorou, inclusive. Olha que situação, né? Então, sentença mantida, gente, tá? Sentença mantida, não deu, e acórdão do dia 24 de agosto, tá? E observem que são as mais variadas câmaras de direito privado, tá? Eu justamente peguei bem diversas aí, né? Justamente para que vocês vissem como a questão tá, né? E aqui foi votação unânime, inclusive. Muito bem, mais uma. Revisional, aluguel provisório pode ser fixado com base nos elementos apresentados pelo autor. E aqui, faz remissão à lei de locação, artigo 68, que eu falei para vocês, né? Da lei de locação. E aí diz, como a diferença entre o aluguel vigente, que é 1.000 e pouco, e o aluguel provisório pretendido, porque aqui o locador entrou pedindo a revisão, R$12.000 é enorme, de mais de 1.000%, a fixação do locativo provisório deve observar especial cautela e fixa em 4.500, ou seja, 30%. Só para vocês saberem, esse dispositivo aqui, ele fala que quando tanto o locador quanto o locatário entrarem com uma revisional de aluguel, podem pedir aluguel provisório. E o aluguel provisório passa a incidir, né, a partir da citação. Então, é como se fosse uma espécie de liminar aqui, né, que o judiciário dá fixando o aluguel provisório. Se é o locador que está pedindo, ele pede, não pode ultrapassar 80% do que ele quer. Então, ele geralmente pede 80% a título de aluguel provisório. E se é o locatário que está pedindo a revisão, né, ele quer diminuir, ele diz que não, a lei fala que não pode ser inferior a 80%. Então, normalmente, ele pede 80% do valor que ele quer reduzir. E aqui, olha só o disparate que a gente tem, né? Aluguel vigente de 1.000 e aluguel, no caso, pretendido de 12.000. Vocês têm noção disso? E aí, escolha de Sofia, né? 30%, 4.500. Sabe? Qual critério, né, para se fixar isso, gente? Que mal lhe pergunte, né? Até porque está usando a lei de locação, e a lei de locação, ela estabelece lá os 80%, né? Enfim, vocês estão vendo como o judiciário está confuso, né, diante de tudo isso. Mais um caso agora de shopping center, que é outra, né, shopping center, está bem complicado, né? E aqui está falando que a locadora apresentou propostas de descontos, prorrogações, né? Diferentemente do que foi dito ali, né? E daí, então, deixa eu só ir direto aqui no resultado. Então, não estão presentes, né? O requisito da urgência do provimento, que, considerando que a situação de anormalidade experimentada pela pandemia já perdura há mais de 1 ano e meio, né, como destacado pelo magistrado, está falando que deve ser apenas alterado o reajuste pelo IPCA. Aqui não reduziu o valor, mas falou que o reajuste é pelo IPCA. Aqui ele discutiu as duas coisas, né? O IPCA e não o IGPM, e também a redução do valor, tá? Então, ele até chama atenção que, na verdade, deve ser apenas alterado para o IPCA, enquanto perdurar o período excepcional que envolve aquele em que haja regras governamentais que restringam a circulação de pessoas, tá? Então, do dia 23 de agosto de 2021. Acabando aqui. Mais um, no sentido também shopping, né? Decisão agravada que concedeu liminar para reduzir em 30% o aluguel mínimo pago por lojista de shopping.
em razão aí da pandemia, né? Shopping que já concedeu. Estão vendo como a boa-fé aqui está sendo utilizada? Estão percebendo que eles estão... O que a gente tem de concreto, gente? A boa-fé, a conduta, porque você vai analisar a situação financeira das partes? O que você vai fazer? Você vai o quê? Determinar perícia para analisar a situação financeira? É um negócio muito difícil isso aqui para o judiciário. Então, o que ele está levando em conta? Boa-fé, ó. Shopping que já concedeu por sua própria vontade significativo desconto no aluguel mínimo, isentando todo o valor durante 4 meses e aplicando descontos regressivos por mais 3. Impossibilidade de se impor que a locadora arque sozinha com os prejuízos do isolamento. Ó. Interrupção da atividade lojista que não dispensava do pagamento de aluguel e demais obrigações. Ó. Aqui a boa-fé foi levada em conta, tá? Decisão de fevereiro de 2021. Tá? Muito bem. E aí, então, exposto esse cenário, né, da revisional aí de aluguel, eu trago, por último, uma decisão também recente que versa sobre, né, outro tema também bem polêmico. Aqui a gente não está discutindo revisional, mas a gente está discutindo os contratos, né, feitos aí por plataformas, né, que são Airbnb, né, e aqui tem uma posição do STJ, né, a respeito do assunto, bem recente. Então, eu trouxe porque também está ligado, né, aqui vai falar que eu não posso considerar essa modalidade de contrato como sendo locação para temporada, que às vezes se tenta classificar, né? Então, essa decisão, ela vai nesse sentido, de que nós não podemos classificar como locação para temporada. E de fato, né, locação para temporada, a lei de locação, esse é o problema, ela é muito engessada, né? Por ser antiga, então, querer utilizar alguns dispositivos que estão lá, como a gente está vendo, né, para situações contemporâneas, posteriores, não dá, né? A locação para temporada, que é prevista lá no artigo 48 a 50 da Lei de Locação, ela prevê para lazer, trabalho, né, enfim, uma locação de, no máximo, 90 dias, no máximo 3 meses de locação. E daí o pagamento, na verdade, pode ser antecipado ou, né, pode ser mês a mês, mas não pode nem ter prorrogação. Vencidos os 90 dias, na verdade, tem que ser devolvido o imóvel e, aliás, o locador tem que ficar muito atento, porque se ele verifica que o locatário não quer devolver, ele tem que entrar logo com a ação de despejo. Tem que mostrar logo uma oposição para conseguir uma liminar para obter o imóvel de volta, porque senão ele fica na mão do locatário. Se ele deixar passar 30 dias depois do vencimento, o contrato que era para a temporada e era determinado se transforma em locação residencial por prazo indeterminado. E aí, sem motivo, ele só pode tirar depois de 30 meses. Então, é muito específico, não dá para aplicar, né, nesse tipo de situação. Então, eu só trago aqui para fechar esse julgado, né, para depois aí abrir para o debate, para a gente poder discutir. Daí, se vocês quiserem colocar algum outro tema, né, sobre a lei de locação, como eu falei, as ações locatícias, elas envolvem um universo muito grande, né? Então, como a gente não tem muito tempo, né, uma oficina, eu procurei trazer esse universo, mas eu fico absolutamente à vontade daí, tá? E aqui, então, é esse caso, né, que eu falei para vocês, é um recurso especial, uma ação de obrigação de não fazer, né, porque os condomínios estão bem bravos, né, sempre com esse sistema, né, que a gente tem visto, e locação, né, considerada fracionada de imóvel para pessoas sem vínculo entre si por curtos períodos, né? Contratações concomitantes, independentes, informais, por prazos variados, né? Oferta por meio de plataformas digitais especializadas diversas, hospedagem atípica, então, já vai dar um norte aqui, né? E daí eu já vou, onde interessa,
aqui, ó, na hipótese, tem-se um contrato atípico de hospedagem, que se equipara à nova modalidade, né, surgida nos dias atuais, marcados pelos influxos da avançada tecnologia, pelas facilidades de comunicação e acesso proporcionadas pela rede mundial da internet, e que se vem tornando bastante popular, de um lado, como forma de incremento ou complementação de renda de senhorios, e de outro, de obtenção por viajantes e outros interessados de acolhida e abrigo de reduzido custo, né? E aí ele vai falar um pouquinho, né, do desconforto em relação aos outros condôminos, né? Mas aqui que interessa, ó. Embora aparentemente lícita, essa peculiar recente forma de hospedagem não encontra ainda clara definição doutrinária, nem tem legislação reguladora no Brasil. E registre-se, não se confunde com aquelas espécies tradicionais de locação, regidas, né, pela Lei 8.245 de 91, nem mesmo com aquela menos antiga, né, que seria a locação para temporada, né, que eu falei para vocês que tem essas características bem engessadas, diga-se de passagem. Então, diferentemente do caso sob exame, a locação por temporada não prevê aluguel informal e fracionado de quartos existentes num imóvel para hospedagem e distintas pessoas estranhas entre si, mas sim a locação plena e formalizada de imóvel adequado a servir de residência temporária, né, para determinado locatário e, por óbvio, seus familiares e amigos, por prazo não superior a 90 dias, né? E daí, deixa eu passar só para o final aqui, porque aqui vai ficar discutindo, né, tudo isso. E, então, aqui, não obstante, ressalva-se a possibilidade de os próprios condôminos de um condomínio edilício de fim residencial deliberarem em assembleia. Está dando essa solução, por maioria qualificada. 2/3, vocês acham? Nunca. 2/3 das frações ideais permitir a utilização das unidades condominiais para fins de hospedagem atípica, por intermédio das plataformas digitais, tá? Então, aqui se tentou caracterizar, portanto, como locação para temporada, né? E o ministro Luiz Felipe Salomão, foi o relator, né? Disse que não dá para caracterizar, é uma modalidade atípica e está dependendo, ó, dos condôminos, tá? Essa decisão, portanto, ó, de abril desse ano. Não é um recurso especial repetitivo, portanto, não é um precedente vinculante, não é. Mas é um precedente, porque é uma decisão do STJ, né? Então, fica aí, né, essa decisão também para reflexão, porque é outro problema que nós estamos tendo, né? Se poderia utilizar a lei de locação para essa modalidade, né, de contrato, né, atípico, como está dito aí, tá bom? Bom, meus caros, eu agradeço, tá, vocês terem me ouvido, né, estou aqui aberta para as considerações e também para eventuais discussões, debates, né, que queiram proporcionar. Muito obrigada. Obrigada, doutora Conceição. O senhor Edson fez uma pergunta aqui para a gente no chat, e ele gostaria de saber se o fiador responde por contrato que foi alterado o locatário, sem a anuência do mesmo. É aquela situação, né? Se ele deixou de assinar, no caso, né, uma alteração do contrato, ele não pode responder, porque nós temos que dar uma interpretação restritiva aqui, né? Se houve, portanto, e principalmente, né, porque se envolveu redução de valor de aluguel, não, né? Vamos supor que o acordo tenha envolvido algo que não implique, né, na situação do locatário vir a ser cobrado, né, por um valor maior. Se houve uma redução amigável, nós poderíamos dizer que não houve inovação. Porque a grande questão aí houve inovação ou não, né? Então, se foi só uma redução do valor do aluguel, né, por um determinado período,
eu entendo que a fiança continua rígida. Agora, dependendo da alteração que foi feita, nós não temos mais a garantia pela fiança. Por quê? Porque a fiança, por ser garantia, ela tem que ter uma interpretação restritiva e não extensiva. Então, se foi só redução, eu entendo que não. Mas se houve outro tipo de acordo, né, entendo que a fiança acaba se perdendo. Foi uma questão de mudança do locatário. O fiador, ele era fiador de um contrato no nome de uma pessoa e essa pessoa passou o imóvel para uma outra pessoa. Isso, digamos assim, verbalmente, não houve uma coisa documental. Uma espécie de sublocação, né? Isso, e essa outra pessoa deixou de pagar. O locador simplesmente executou o contrato cobrando o fiador, que é meu cliente, diretamente, sem cobrar o locatário, sem cobrar o sublocatário, diretamente. Daí eu embarguei e tá para ser decidido isso. Edson, eu entendo aqui que tem sim inovação. Por quê? Porque houve a substituição do locatário. A gente não pode deixar de entender que a fiança é uma garantia pessoal. Sim. Então, se é uma garantia pessoal, ele afiançou aquela pessoa. Se houve sublocação ou qualquer tipo de cessão de locação, o fiador não responde. Para mim, ele é parte legítima agora para responder, principalmente porque eles devem estar cobrando esse período, né? Que já foi todo período. Então, todo período. Então, eu entendo assim, ó. Vamos lá, então. Todo período. Uma parte era do seu cliente, uma parte era do locatário anterior, certo? Sim, sim. E a outra parte é do locatário atual. Então, é o seguinte, ele respondeu até a cessão da locação, né? A sublocação aí. Ele responde até aquele momento. E o problema é que ele, Edson, normalmente, ele renuncia ao benefício de ordem, né? Então, a responsabilidade que normalmente do fiador é subsidiária, né? Primeiro cobra o devedor principal para depois em cima do fiador. Essa responsabilidade que normalmente, né, seria dessa forma, acaba com a renúncia ao benefício de ordem se tornando solidária. Então, eu vejo assim, pode cobrar do seu cliente até aquela parte, portanto, né, que foi objeto do locatário, né, que estava lá no contrato. A partir da cessão, já não é mais exigível do seu cliente, porque, a meu ver, daí teria havido a novação pela substituição do locatário. Obrigado. Imagina, Edson. Doutora Conceição, o doutor Renato Savi fez 2 perguntas. Primeiro, ele gostaria de saber o entendimento da senhora em relação a caso de revisional de aluguel. Se considera-se o valor do aluguel original ou se é considerado o valor com a redução nesses casos. E a segunda pergunta é, em caso do locatário e o fiador, as imobiliárias devem respeitar a lei do superendividamento nessas tratativas? Bom, vamos à primeira. Então, em caso de revisional, considera-se o valor do aluguel original ou considera-se com o valor da redução? Olha só, Renato, o grande problema aqui, quando a gente fala de revisão, né, nesse momento da pandemia, é que é temporário. Então, na verdade, nós temos, né, isso o judiciário tem dito, inclusive, né, que está havendo redução no período em que se está com a pandemia. Então, quando nós temos, portanto, uma redução do valor do aluguel, por ser temporário, não pode balizar depois, né,
na hora de se fazer um novo contrato, né, de se rever o valor, não pode ser esse valor a direcionar, né, as negociações, e o judiciário ele é bem claro nesse sentido, sabe? De que é temporário, que a redução é temporária. Então, eu entendo que é o valor original, porque o que se está concedendo, na verdade, é uma condição melhor para esse pagamento. Você percebe até que nas decisões eles jogam para frente, né, o pagamento como uma espécie de compensação por esse período aí de pandemia. Então, eu vejo que o que deve balizar, né, a estipulação de um outro valor não é o valor reduzido, e sim o valor original, certo? Mas é aquela velha história, né? A gente ainda não sabe, né, o reflexo dessa pandemia toda, né? Como vai ser, porque a gente sabe que está voltando ao normal, mas, ao mesmo tempo, né, as perdas foram muito grandes. Então, eu diria para você, se o judiciário tiver que decidir isso, seria o valor original. Mas, como eu coloquei minha opinião, acho que o judiciário não é o melhor aí para tratar desse tema. Então, acho que a negociação é sempre a melhor opção. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade hoje, né? Muitos comércios fecharam, muitos. E, portanto, se nós formos ver, tem mais imóvel no mercado, né, aí para alugar do que procura, né? E a lei da oferta e da procura, ela sempre vai balizar, né, as novas negociações. Então, se, porventura, né, você tem uma dificuldade de obter uma redução, né, daquele valor e você ainda está com dificuldade financeira porque ficou muito tempo parado, né? Eu entendo que o melhor nem seria levar essa discussão para o judiciário, seria realmente, sabe, procurar um outro imóvel, mesmo que seja um comércio e que ele já tenha, né, a clientela, enfim, e ele pode perder, né, aí a renovação da locação, né, e consequentemente o ponto, porque é uma realidade muito diferente que a gente está vivendo, né? Eu até destaco, não precisa ir muito longe, né? A gente vê quantos comércios estão fechados, quantos imóveis estão fechados, né? Mas eu destaco um caso que para mim foi triste, né? Que foi o restaurante Itamaraty, em São Paulo. O Itamaraty, ele era o coração ali, né? Daquele centro. Todo mundo que alguma vez passou na USP, ali na Faculdade de Direito da USP, né? E foi comemorar lá, né, os títulos, enfim, eu mesma fui quando eu fiz o doutorado, o pessoal, né, frequentava aquele restaurante o tempo todo, era praticamente um berço da Faculdade de Direito da USP, né, aquele restaurante. E o que aconteceu ali? Por um motivo de não terem conseguido uma negociação, fechou o restaurante, gente. E agora eu pergunto a vocês, esse proprietário desse imóvel, né, ele vai conseguir alugar, né, numa região central que, sabe, que não é tão valorizada. Então, são situações que acabam refletindo, né, na intransigência, muitas vezes. Claro, eu não conheço o caso em si, né, seria leviano da minha parte, né, falar a respeito do que eu não conheço, mas está na cara, né, que se tivesse havido uma negociação, poderia, no caso, ter resolvido o problema, porque o aluguel era bem alto, era uma exorbitância ali, e que o restaurante não conseguiu pagar. Então, é por isso que eu digo, né, a gente acaba tendo uma dificuldade, muitas vezes, de consenso, e isso acaba tornando, né, jogando para o judiciário decidir, e vocês estão vendo como ele não está decidindo, né, de forma com que se espera, evidentemente, é cada caso concreto, né? A gente está jogando uma batata quente no colo do juiz, na verdade, né? Imagina,
eu fico olhando as decisões, eu falo, eles querem analisar a condição financeira da parte, né? O que a parte vai ter que fazer? Juntar faturamento para mostrar, né? Depois vai ter perícia, quer dizer, é uma situação bem econômica, né? Bom, então é isso, eu entendo que é valor original por ser temporário. E daí, depois, outra pergunta, tá? Superendividamento, isso, tá. Aí você pergunta também sobre a aplicação do reajuste do IGPM, né? Então, aqui eu vejo que não tem que ser o IGPM, que está mais do que justificado que aqui teria que modificar o índice de ser o IPCA. E aqui eu entendo que se tiver que levar para o judiciário, tem muita chance. O TJ de São Paulo ainda está meio perdido, vocês estão vendo. Mas eu entendo que, porque houve um aumento muito grande. Então, IGPM eu entendo que não, que é IPCA, que dá para brigar por isso, pelo IPCA. E aí você pergunta do superendividamento, né, da lei. Então, a lei do superendividamento, ela veio, no caso, né, para proteção em relação de consumo, né? Locação, a gente não caracterizaria, né, como uma relação de consumo, mas é aquela velha história, já se discutiu esse tema, né, lá para trás. Aplica Código de Defesa do Consumidor na locação, né? Olha, a resposta do judiciário é não, né? E eu diria para você que com essa lei da liberdade econômica, então, né? Você tem de um lado a lei do superendividamento, do outro essa bendita lei da liberdade econômica. Então, sinceramente, eu acho muito difícil o judiciário acolher uma tese nesse sentido, porque na época, né, em que se tentou falar que o Código de Defesa do Consumidor deveria ser aplicado à locação, houve uma rejeição por parte do Poder Judiciário, porque falou que não é relação de consumo, e fica fácil, né, daí afastar a aplicação. Eu sempre entendo pelo diálogo das fontes, eu acho que sempre é a solução para os problemas e, aparentemente, eu não veria problema na aplicação do superendividamento. Mas eu acho difícil o judiciário acolher, principalmente porque a gente está cansado de ouvir, né, pacta sunt servanda. E essa questão da lei de liberdade econômica é muito forte nesse sentido, né? Ela deu ênfase ao pacta sunt servanda. Então, acho difícil o judiciário acatar, porque ele já afastou o Código de Defesa do Consumidor para alocação, sob esse entendimento. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Na verdade, assim, eu queria tirar uma dúvida com a doutora, até uma pergunta, assim, no caso da revisional de aluguel, as partes não têm consenso, entra-se com a ação revisional de aluguel. Em contrapartida, a gente tinha a suspensão da ordem de despejo em outras ações, né? Então, assim, o proprietário do imóvel, se ele fizer a tratativa extrajudicial para tentar uma revisão de aluguel, estando o contrato por prazo indeterminado, já acabou lá o prazo de vigência, ele pode, ao invés de entrar com uma ação revisional, ele pode já pedir a desocupação do imóvel? Mas aí, durante o período de pandemia, qual seria esse impacto nessa decisão? Tá. É o seguinte, o regime jurídico emergencial, né, e transitório, ele, inclusive, acabou suspendendo, né, as ordens de despejo até 30 de outubro foi que vigorou, né, o regime jurídico emergencial. E foi outro motivo de debate, né, esse problema da revisional, tá, Gabriela?
Na realidade, constava do anteprojeto, né, que acabou resultando na lei 14.010, né, constava, era o artigo 10º, que falava da revisional de aluguel. Ela falava categoricamente da revisional. Só que daí houve emenda, né, e acabou saindo da lei. E o entendimento, né, eu cheguei a ver, inclusive, os senadores, acho que eram, sobretudo, senadores, mas também teve deputado ali, que dizia que, por ser uma questão justamente econômica, eles tiveram até esse bom senso, que não deveria colocar isso nesse regime jurídico emergencial, que era a Lei 14.010, porque já teríamos, né, nosso ordenamento jurídico, a possibilidade de revisão. Então, foi discutida a possibilidade de revisão através de um dispositivo legal específico e acabou sendo excluído, né? Esse dispositivo acabou não vindo para a lei, né? Então, acabou deixando em aberto, com a utilização, portanto, do que nós temos no ordenamento jurídico, sobretudo, portanto, o Código Civil. Agora, eu vejo o seguinte, ó, de um lado, eu tenho o locador, que tem um locatário que está em atraso, é isso? Né? Não está pagando aluguel, certo? E do outro lado, eu tenho um locatário, e isso não residencial, né, Gabriela? Não residencial. Pode ser no não residencial. É que, assim, o residencial, eu encaro que o desemprego involuntário jamais seria considerado um caso fortuito ou força maior. Porque, nesse caso, todo mundo está sujeito a isso, tendo pandemia ou não, né? É um fato da vida. Você começa um emprego e pode ser que, por decisão do empregador, você perca essa renda. Então, eu acho que essa questão da revisão aplica mais nos comerciais, nesse sentido. Não, faz todo sentido. Então, e daí, do outro lado, você tem o locatário agora, que está em atraso, né, querendo rever o valor, né? Olha, eu vejo o seguinte, o judiciário, inclusive, ali, né, naquelas decisões, Tribunal de Justiça, ele vai analisar ali a boa-fé. Então, eu vejo assim, se esse locatário não procurou, né, um contato, não procurou reduzir o valor na época, ele simplesmente falou, olha, eu não tenho condição de pagar, não vou pagar. Eu vejo que seria um empecilho para que ele pudesse agora, diante do atraso, pedir a revisional. Porque ali nos julgados, você viu, pelo menos 2 julgados falaram nesse sentido, falaram da conduta do locatário. Então, eu vejo que, se ele simplesmente atrasou e em nenhum momento ele tem como comprovar que ele procurou o locador para tentar reduzir, para mostrar essa situação, né, que ele estava vivendo, eu entendo que não é notório que ele teria, mesmo alegando que ele ficou fechado durante todo esse tempo. Então, eu entendo, sim, que o locador pode pedir o despejo por falta de pagamento e acumular com cobrança dos atrasados. Eu não vejo problema nenhum, porque, na verdade, até o que o regime jurídico emergencial e provisório fez foi impedir as liminares, na verdade. Ele impediu liminar. Então, na realidade, se você está em atraso, se você não está pagando, cabe despejo aí facilmente. Falta de pagamento acumulada com cobrança. Não tem liminar aqui, né? Evidentemente. E também, se o locatário tentar, na contestação, discutir que ele não está pagando por causa da pandemia, e tentar fazer um pedido ali, né? Vamos pensar, fazer uma reconvenção, né?
fazer uma reconvenção pedindo a revisão. Acho que não vai colar. Não seria vedado, porque é procedimento comum, caberia uma reconvenção sem problema nenhum. Mas acho que não vai colar, de jeito nenhum. No judiciário colaria essa previsão. E digo mais para você, num caso em que o locatário ingressar com a revisional para reduzir, o locador, na contestação, já pode pedir o despejo. Então, o despejo é uma realidade aí muito próxima, nesse caso. Então, a gente vai contar realmente com o caso concreto, mas eu vejo que se deixou ficar esse débito do jeito que está, sem ter tentado resolver, a tendência do judiciário aqui é sair pela tangente, falar, olha, o princípio da boa-fé. Obrigada, doutora. Eu acho que você quer ver aqui, Gabi? Acho que tem uma outra pergunta aqui, Conceição. O Bruno Bonon, ele está parabenizando pela excelente palestra e está perguntando com relação à aplicação do IGPM nos contratos de locação comercial que foram celebrados já no período pandêmico. Deve-se observar o contrato ou há possibilidade de discutir, alterar o índice? Interessante pergunta. Então, de qualquer forma, aí é que está, foi bem recente essa alta, né, vertiginosa que a gente teve do IGPM. O IGPM sempre foi o índice que balizou a correção do aluguel, né? Aqui, Bruno, eu entendo sempre pelo desequilíbrio do contrato mesmo, tá? Mesmo que tenha sido após a pandemia e né, a gente já tinha essa realidade difícil, mas daria para o locatário, por exemplo, questionar essa cláusula? Porque a gente pode dizer, é uma relação que não caracteriza uma relação de consumo, que não teria uma parte mais fraca, mas é possível, né? Se a gente tentasse mudar essa cláusula, falar, olha, IGPM, não, eu não quero IGPM, eu quero IPCA, né? E ainda mais, por quê? Porque o IGPM é o que sempre foi utilizado para locação. Então, aqui eu vejo ainda o desequilíbrio do contrato. Mesmo após a pandemia, eu entendo que é possível, sim, brigar pelo IPCA. Primeiro porque aqui você não tem como já pedir para assinar pelo IPCA, porque quem está fazendo o contrato vai falar não, não pode. E foi uma alta, assim, muito, muito vertiginosa. Essa que é a questão, né? Mas, então, eu entendo que é possível, sim, é possível. Por isso que eu discordo da posição do Tribunal de Justiça em relação ao que ele está dizendo, né? Eu mostrei ali decisão falando que não, que é prematuro em liminar. Eu entendo que tinha que conceder a liminar, por quê? Porque senão aqui vai ficar correndo aluguel naquele valor alto, né? E o doutor Renato Savi falou que está prometendo que é a última pergunta. Imagina, Renato, fique absolutamente à vontade. Ele está prometendo. Nós vamos cobrar, doutor Renato. Olha, eu adoro falar, né? Todo mundo já percebeu, eu tentei me policiar aqui, né? Até na hora de expor, porque eu adoro, então imagina. Pode ficar tranquilo. É isso, Conceição. Não, ele está fazendo exatamente a pergunta no sentido de como que você vê essa aplicação do princípio da intervenção mínima do Estado nas ações locatícias? Então, lei de liberdade econômica, né? Aí, né, em jogo. É uma nova tônica, nós não podemos desconsiderar, né, isso, porque o contrato de locação ele se encaixa exatamente nesses dispositivos, por isso que eu até coloquei, né? É muito comum a gente
é interessante, né? Porque eu cheguei a ver muitas decisões judiciais baseadas em pacta sunt servanda, né? Os mais jovens, não. Os mais jovens, provavelmente, né, olham para isso e falam, nossa, que coisa mais arcaica, né? E de certa forma, né, o Código Civil, embora, né, ele trate de relações privadas, mas ele teve uma outra visão, né? A gente pensar realmente esse pacta sunt servanda, ele remete a um Código Civil de 16, né? Aquele código bem conservador, né? Bem, enfim, de outra realidade. E o nosso Código Civil, que é de 2002, ele veio numa linha de eticidade, boa-fé. Então, sabe, choca. Para mim, choca, sabe, você falar em pacta sunt servanda, mesmo falando em relações privadas. Por quê? Porque é possível você ver desequilíbrio, né? Então, para mim, essas alterações, elas são muito danosas, muito danosas. Eu não concordo com essas alterações. Aliás, né, essa lei da liberdade econômica, ela mereceria, né, uma oficina à parte, mas eu não concordo. Para mim, choca, né, choca com a nova visão que nós temos de Código Civil, de relações privadas, sabe? E ouvir de novo esse sonoro pacta sunt servanda, que na verdade vem com esse dispositivo, eu vejo como um retrocesso. Mas, infelizmente, nós temos uma visão conservadora, tá? E eu digo a vocês, eu cheguei a ver, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi publicado em 90, então, quando me formei, ele já estava aí, mas ele não tinha muito tempo de aplicação, né? E ele trouxe uma nova visão, de interpretação, né? Que veio também no Código Civil, que depois o Código Civil adotou, claro, né, de uma maneira mais moderada, mas adotou. E nós percebemos que há uma dificuldade muito grande do judiciário de se adaptar depois, né, a essa visão. Então, até hoje, eu às vezes eu vejo decisão judicial e falo, gente, mas esse julgador, ele não entende o que é o Código de Defesa do Consumidor, né? E assim como ele não entende esses princípios que norteiam o Código Civil, que são tão importantes, que o professor Miguel Reale falava, né, com tanto orgulho, né, que é uma mudança de visão. Então, eu vejo com maus olhos, sem sombra de dúvida, essa intervenção mínima, para mim, propicia realmente um retrocesso, né, a volta aí do pacta sunt servanda, intensamente, e, sinceramente, acho que o judiciário aplica, porque é cômodo, sabe? É cômodo, é o mais fácil, né? Ah, mas olha aí, a intervenção mínima, né? E, Renato, nós estamos vendo isso, né? Você viu as decisões ali, as decisões que eu mostrei? Sabe? Esse é o nosso Tribunal de Justiça aplicando. Então, sinceramente, eu particularmente, né, sou contrária. Para mim, acaba entrando em conflito com a linha do Código Civil, mas, né, acho que o judiciário aplica. Eu queria esclarecer, gente, que eu estou brincando com o doutor Renato Savy, que é um presidente de comissão muito parceiro, viu? Faz eventos também muito bons, de muita discussão. Então, por isso que eu estou brincando com ele, que a gente vai cobrar, que é a última pergunta mesmo, viu, Renato? Mas eu queria fazer uma colocação, Conceição. Eu acho que, assim, da sua fala, eu penso que... quero pensar assim, né? Que talvez seja um receio de banalização
do conceito, né? Gente, a pandemia é horrível, sem sombra de dúvida, mas a gente não pode usá-la simplesmente invocando, né? Porque nós estamos em pandemia. Eu acho que qualquer análise de qualquer instituto que nós fizermos, a gente não pode fazer isso, porque daí a gente banaliza nos processos exatamente onde a gente discutiria o que ela trouxe de prejuízo, digamos, naquele processo, né? De desequilíbrio, de prejuízo naquela situação. Então, acho que, primeiro, né, eu pensaria que talvez a resistência se dá um pouco por causa disso, né? Para não banalizar, mas concordo, Conceição, eu sempre brinco muito isso com os alunos. Eu acho que, assim, o positivismo ajuda muito nessa hora, né? Que daí você, na hora do julgar, né? Porque daí você pega a letra da lei, ó, é isso, né? Não tá bom, mas é a legislação que a gente tem no momento. E eu tenho que fazer a aplicação da regra, essa regra ainda por cima é nova, né? Da liberdade econômica, então é isso, né? Então, acho que por isso que eu acho da importância do advogado de sempre trazer e discutir, porque, por exemplo, essa questão do IGPM, né, de realmente ser um fator, porque, veja, eu só quero colocar o seguinte, tem muita gente que perdeu o emprego ou teve diminuição, mas como a Gabriela falou, que não necessariamente ocorreria só na pandemia, como também, gente, nós estamos vendo noticiários, teve profissões que estão explodindo no ganho, né? De repente, pessoas que conseguiram se reinventar mesmo nessa confusão toda e mantiveram, ou quiçá aumentaram também, né? As suas possibilidades. Então, por isso a importância do caso a caso. Mas essa questão de realmente de uma desproporção pelo aumento excessivo do índice, eu digo que a gente nem precisa ir muito longe. Nós tínhamos financiamentos, lembra, Conceição, de veículos em dólar, e de repente o dólar quadriplicou, entendeu? Então, quer dizer, lógico, todo mundo foi pego de surpresa que estava nesses contratos, né? Porque nunca se esperava que realmente a alteração fosse essa. Então, isso tudo estou comentando para dizer que eu acho que realmente eu concordo com você, é o caso a caso. E eu também tenho receio quando a gente começa a ver de um modo homogeneizado, né? O precedente pega características idênticas, sabe, eu tenho receio, e também acho que talvez, porque nós somos cringe, viu, Conceição? É a palavra que está na moda. Eu também acho que talvez seja porque nós somos de gerações em que a legislação ela era muito mais, né? Talvez rígida, com outros critérios, né? Que se pensava na revisional, por exemplo. Então, eu também acho que pode ser isso. Mas eu penso que, gente, a gente já tinha jurisprudência, né? E a gente ia aplicando, ia discutindo, e, de repente, conseguíamos uma posição majoritária, né? Acho que a gente não perdia muito dos contornos específicos quando a gente vivia assim, né? Agora, a partir do momento que você fala vai ser um precedente, chegou lá, vão discutir, né? Acho que realmente a gente perde no debate, a gente perde em querer achar regras que vão servir a tudo, e aí eu acho que eu vou fazer esse contraponto. O receio é que as decisões judiciais acabem banalizando, banalizando uma tratativa, banalizando a importância da conciliação, né? Gente, é uma relação contínua. O próprio exemplo que a Conceição deu, mas que é mais continuidade que o restaurante Itamaraty, que é de frente para a porta da USP, era de frente, né? Então, anos e anos, né? Então, assim, precisamos criar essa cultura, né? De realmente seguir para o Poder Judiciário quando a gente não consegue mais mesmo negociar ou repensar, né? Eu acho que é por aí.
Porque se a gente vai para o judiciário e encontra o artigo que diz que a intervenção é mínima, pacta sunt servanda, então é melhor a gente, já que é pacta, então vamos a gente conversar sobre o pacta e também sobre as remodulações do contrato. Eu deixaria essa minha percepção aqui do que está acontecendo e dos apontamentos, Conceição, que você fez pelos julgados, né? Eu pensaria nisso. Na verdade, eu concordo plenamente. Eu acho que o que vem do judiciário a gente nunca pode prever, né? O que eu receio é justamente que ele não consiga resolver esse problema. Para mim, não é um problema para ele. Eu acho que o IGPM, sim. O IGPM é um problema para ele resolver. Agora, imagina o judiciário analisando cada caso concreto. Ele perdeu a mão disso. É por isso que, realmente, tanto ele pode ir nessa linha, olha, não pacta sunt servanda, né? Ou então ele pode também banalizar e fazer precedente, gente. Vocês já imaginaram se resolverem fazer um precedente vinculante? O que, na verdade, a legislação quis evitar, que é engessar, né? Justamente uma revisão de contrato. Já imaginaram se a gente tem um precedente vinculante a respeito? Porque é o que eu falei, eu imagino que o STJ não vai querer pôr a mão. Para mim, ele vai usar súmula 7. Fácil, porque se safar dessa discussão toda, tá fácil. Né? Aliás, súmula 7 e súmula 5. Ele vai usar, porque a súmula 5 é de interpretação contratual. Então, súmula 7 e súmula 5. Para mim, o STJ não vai querer pôr a mão. Mas acho que até tanto melhor, porque se ele quiser pôr a mão, como ele uniformiza o entendimento, né, de lei federal no território nacional, se ele resolver pôr a mão, ele vai querer realmente estabelecer regras para revisão. E imagina isso, né, como um precedente vinculante. E o judiciário, acomodado como a gente tem hoje, né, no sentido de, tem o precedente vinculante, vão aplicar, né? Então, eu verifico realmente que é muito ruim levar essa discussão de valor para o judiciário. Eu acho que o IGPM é uma coisa. Agora, quanto que vai reduzir, boa coisa não vai sair daí, pode ter certeza. Acho até que as decisões que estão analisando a conduta, que estão falando em boa-fé, para mim, até fazem sentido, porque né, o que a gente está falando também, né? A doutora Luciana colocou, né, que nós temos profissões, né, que acabaram explodindo e também, digo mais, na locação, houve um aumento de procura pelas coberturas. Olha isso, pelas coberturas. Então, acho que o que a pandemia fez também foi aumentar a desigualdade, né, criar miserabilidade ainda maior, e tem gente que está super bem, né, está procurando cobertura, porque o home office acabou fazendo com que as pessoas, né, queiram ficar mais confortáveis em casa. Então, você vai falar que quem está procurando uma cobertura está com dificuldade financeira? Um contrato de aluguel, por exemplo, de cobertura, sabe? São situações muito diferentes, né? Muito diferentes. Concordo também que o residencial, dificilmente você teria uma possibilidade, porque é difícil você encaixar, né, nos dispositivos que poderiam ser utilizados, né, para fundamentar. Agora, comercial é o que a gente tem, né? Essa situação, mas eu acho que a linha poderia ser a conduta, sim, poderia ser a boa-fé. Eu fico feliz quando eu ouço o princípio da boa-fé sendo invocado, né? E fico triste quando eu ouço, por exemplo, o pacta sunt servanda ou a liberdade econômica, né? Tá certo. Diga, Renato. É difícil para mim ficar quieto. Nós vamos encerrar com você. Então, veja bem, hein? O que é uma pergunta, um comentário,
Tá. É difícil para mim, eu não consigo ficar quieto. Você sabe, né, Luciano? Na semana passada, professora Conceição, eu sofri bullying na semana passada na palestra, né, que eu presidi na minha comissão, não, na nossa comissão de Direitos e Valores Imobiliários. Sou o presidente, eu sofri bullying por todos os palestrantes, inclusive a doutora Luciana. E por quê? Porque eu fui fazer uma colocação que, ao meu ver, é muito relevante. Eu vou pegar o gancho da doutora Gabriela. O nosso assunto foi despejo, né, liminares. E como a doutora Gabriela fez essa intervenção, eu vou pegar o gancho. O que a doutora acha, o que a professora acha? Para mim, temos dois valores aqui constitucionais: direito à propriedade, direito à habitação, moradia, e eu disse que existia um conflito entre dois valores. No despejo, a professora entende que, com a não concessão das liminares, a professora entende que poderia prevalecer ali a moradia em detrimento da propriedade? Fiquei quieto, não vou falar mais nada e vou embora, tá? Depois da resposta. E parabéns, eu gostei muito da apresentação. Eu tirei foto de todos os slides, gostei muito, vou usar as decisões. Pode ficar à vontade. E parabéns mesmo, eu gostei muito, doutora Gabriela, doutora Luciana, doutor Tiago, gostei bastante e espero participar mais aí, assistir, né, as palestras. Eu agradeço, viu, doutor Renato? E também gostei muito das suas intervenções, viu? Porque isso engrandece, né, o debate. Então, ótimo, né? Eu também gosto de falar bastante. Então, se deixar nós dois aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Bom, vamos lá. Eu vejo que, no tocante a se impedir liminar, nós tivemos aquele momento do regime jurídico emergencial, né? Então, hoje, eu vejo que, de forma nenhuma, a gente poderia, né, se encaixando lá no artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locação, né, que fala das hipóteses de liminares, eu vejo que não teria fundamento para impedir que haja liminar. Por quê? Na realidade, o legislador ali, ele simplesmente estabeleceu que, caso eu me encaixe naquelas hipóteses, eu tenho direito à obtenção da liminar, né? E consequentemente, a única questão é eu prestar caução, né, para obter a liminar. Que, aliás, a meu ver, essa sim dá para discutir, a própria caução. Isso eu vejo, porque ali fala 3 aluguéis, né, depósito em dinheiro, e, a meu ver, isso acaba esbarrando no acesso à justiça, porque aquele locador que não tiver condição de depositar o valor dos 3 aluguéis, ele acaba ficando impedido de obter liminar. Então, a meu ver, esse dispositivo, se mal interpretado, né, porque eu acho que tem que dar uma interpretação ampla a ele, entendo que pode ser uma caução real, né, dependendo do caso concreto, o próprio imóvel como caução, enfim. Então, eu vejo que ali, o legislador, quando ele estabeleceu essas hipóteses de liminares, ele nem pensou em tutela provisória, com fundamento em probabilidade do direito, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, né? Aí sim eu tenho que comprovar probabilidade, perigo de dano, risco ao resultado útil do processo. Para mim, aquelas hipóteses liminares, elas são automáticas. Eu me encaixei ali, eu tenho direito a liminar. A única condição é prestar caução.
Quando que eu não poderia obter a liminar? Quando nós tivemos o regime jurídico emergencial, naquele período realmente, né? Então, a gente está diante de 2 leis especiais, né? Nós estamos diante da lei de locação, estabelecendo as hipóteses liminares. Por outro lado, a gente tem uma norma de ordem pública, né? Certo? O regime foi uma norma de ordem pública. Então, a meu ver, ele poderia regular a matéria. Naquele período, eu entendo que realmente não poderíamos ter liminar. Agora, hoje, se o judiciário se recusar a conceder a liminar pelo contexto da pandemia, eu entendo ilegalidade, porque não se justifica. Não se justifica essa análise, até porque uma ação de despejo ela tem um objeto muito restrito. Não tem essa ampla discussão. E eu digo mais, né? Eu cheguei a ver, né? Olha, agora eu vou mostrar bastante antiguidade, hein? Eu cheguei a discutir caso assim, do Plano Real. Tinha acabado de me formar. E aí caiu no meu colo, né? Um caso de locação residencial, era um professor da Unicamp, né? E que era o locatário, estrangeiro, né? Ainda. E acabou, eles não entraram num acordo, ali tinha reajuste semestral de aluguel previsto no contrato na época, né? Porque foi antes do Plano Real, e o reajuste era semestral. Bom, o que aconteceu? Quando veio o Plano Real, meu cliente, e claro que ele levou depois para o escritório, né, gente? Porque o cliente não vai levar para você discutir, para você orientar, ele leva depois que a bucha estourou, né? Mas ele acabou não pagando o reajuste semestral, ele acabou entendendo que o Plano Real regulamentava agora reajuste anual, e acabou, né, deixando de pagar o aluguel, porque ele não conseguiu pagar o reajuste anual, ele não pagou, e nem se preocupou em entrar com a consignação em pagamento, né, óbvio, claro que ele veio com a bomba depois, né, e aí, com a citação do despejo, o locador falou, não pagou, né, e daí, olha, a discussão na contestação, né, nunca me esqueço. Aleguei Plano Real, norma de ordem pública, portanto, e ele não entrou com consignação, então tinha que salvar isso, né, ainda. Mas discuti no despejo, na contestação, que não poderia ter tido o aumento, né, falei que ele tentou pagar e não conseguiu, e discuti ali, né, no despejo, na contestação. E foi uma baita discussão na época, a respeito desse tema, porque o judiciário, ele não sabia também ainda como ia ficar a questão. E eu acabei perdendo, o meu cliente teve que sair do imóvel. Na época, foi antes da alteração da lei de locação, antes de 2009, e tinha que prestar caução nessa modalidade. Hoje não tem mais, despejo por falta de pagamento não tem mais, mas na época tinha. E o locador teve que prestar caução. Tem lá, eu acho que 12 meses de aluguel de caução, ele prestou o próprio imóvel, sabe? O próprio imóvel ficou em caução. E daí, o que aconteceu? Ele teve que desocupar o imóvel e ficou, né, claro, a caução pendente. E eis que, depois, o Tribunal de Justiça, eu apelei, né, claro, o Tribunal de Justiça, na época ainda era, na verdade, Tribunal de Alçada. O segundo Tribunal de Alçada reformou a sentença e falou que realmente não poderia ter o aumento que seria, né, semestral, por causa do Plano Real. Ele fez recurso especial, fez recurso extraordinário contra, né, porque o problema dele é a caução, né, ele perdeu a caução, né, e imagina isso hoje. Esse processo eu estou até a caça dele, porque agora eu vou executar a caução, depois de todo esse tempo, porque o que aconteceu nesse meio tempo aí?
Eu ganhei no segundo tribunal de alçada, mas meu cliente teve que desocupar. O locador fez especial extraordinário, perdeu o especial. O extraordinário ficou suspenso porque teve repercussão geral e a decisão na repercussão geral foi no sentido justamente de que era norma de ordem pública. Então, se aplicava, inclusive, aos contratos firmados anteriormente. Não se poderia falar em ato jurídico perfeito. Não se poderia falar. Então, eu acho parecida a discussão, né? Porque é uma norma de ordem pública, né? Nesse sentido. Mas foi só naquele período, né? Aquele período. Bom, gente, Muito... vou passar a palavra aí para o doutor Tiago, para a doutora Gabriela, para a gente fazer o encerramento, mas de minha parte eu queria agradecer a todos, é realmente um projeto inovador aí da Comissão da Jovem Advocacia, e muito bacana, né? A gente ter esse momento aí de oficina, a gente já fica mais descontraído e pode comentar aí a respeito das decisões judiciais, né? Passar a palavra, quem que quer falar primeiro? Doutora Gabriela ou Tiago? Na verdade, eu gostaria de agradecer a doutora Conceição, a doutora Luciana, pelos ensinamentos, acima de tudo, né? Que eu acho que esse é o maior objetivo das oficinas e das mentorias, é transmitir na prática, né, do dia a dia, para a gente que não tem tanta prática assim, mas teremos um dia o conhecimento que vocês acumularam ao longo dos anos, que é uma sabedoria que a gente não encontra nos livros, não encontra no dia a dia. É muito bom contar com vocês sempre. Muito obrigada. Tá bem. Eu gostaria também de agradecer também à doutora Conceição pelos ensinamentos, por tudo que ela propôs aqui, que foi muito gratificante. Agradecer também a participação de todos, fizeram boas perguntas. Doutora Luciana também, muito obrigado também pela ajuda, por estar mediando junto com a gente. Queria deixar bem claro para todos que estiver aqui ouvindo, liguem a câmera para que a gente possa tirar uma foto, né? Para não esquecer. A nossa presidente pediu para fazer isso. Eu não sei tirar, mas alguém tiver com o computador aí. Acho que a Miriam está aqui, Tiago, é a nossa assessora de comunicação. Eu acho que ela consegue tirar. Então, quem se sentir à vontade aí, quiser abrir a câmera. Sim. Aí no 3, quando estiver pronto é só avisar. Enquanto isso, eu agradeço mais uma vez. Eu adorei participar, foi um grande prazer rever aí, né? Amigos que eu não via há muito tempo, ainda que nesse meio virtual, né? Agora eu estou vendo a Viviane ali também, então foi um grande prazer, tá, gente? Obrigada pelos presentes também, tá? Pelos que estiveram aí, e voltem sempre, né? Porque vocês estão vendo que a comissão está bem ativa. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Conceição. Muito obrigada. O doutor vai fazer também, doutor Tiago? Porque acho que a Miriam as meninas já fizeram aqui. Já fizeram a foto? Já, né, Carol? Carol, Bia? Alguma das meninas já deve ter feito. Que aqui, assim, a gente pensa, elas já estão fazendo. Então, a assessora já deu feedback aí, já pode poder encerrar? Já a Andressa já fez, ela colocou aqui, já fez. Tudo então, bem. É isso, gente. Muito obrigada. A gente que agradece, viu, Conceição? Obrigada aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, sempre muito didática, né? Sempre muito atual aí com as decisões. Muito obrigada, viu? Pela participação. Prazer imenso. Renato Savi também, a Comissão da Jovem Advocacia, Comissão de Direito Civil e a todos os ouvintes, a todas as ouvintes que participaram com a gente aqui. Até a próxima, né? Até. Boa noite, viu? A todos. Boa noite. E a todos. Tchau, tchau.